Pedir a irmã Nair para estar orando. Depois vou pedir o irmão Júnior lá atrás para estar orando. E vou pedir a irmã Joana também, se ela puder orar. Silva, né? Joana Silva. Vamos orar? Vamos glorificar o Senhor? Te adoramos, Deus. Muito obrigado, Deus. Estamos na tua casa. Em nome de Jesus. É, Deus. Fala, Deus. Muito obrigado por tudo, Deus. É, Jesus. Sonda, Deus. Tira tudo que não vem de ti. Tudo que não vem de ti, Jesus. Amém. Livra-nos, ó Deus. Liberta, quebra as cadeias. Em nome de Jesus. É, Deus. Tira. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É, Deus. Traz a tua presença. É, Deus. É, Jesus. Em nome de Jesus. Na graça. É em nome de Jesus. Usa Deus. Em nome de Jesus. Irmão Júnior. Conhecemos teu poder. Nos rendemos a ti. Tu és Deus, Senhor. Tu és Deus e Senhor. Vem falar, Deus. O nosso coração. É, Deus. Glorificado seja o teu nome. Adorado seja o teu nome, Jesus. Aleluia. Oh, Senhor, sustenta nas tuas mãos. Sustenta, Deus. É, Jesus. Em nome de Jesus. É, Deus.
É, Deus. Ah, Deus. Em oração, Jesus. Clamor, intercessão a Ti e através do Teu nome, do Teu sangue. Em nome de Jesus. É, Jesus. É, Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Irmã Joana. Obrigado. Glória seja dada a Ti somente, Deus. Louvado é o Teu nome. É, Jesus. É, Jesus. Vamos sentar à mesa do Senhor. Aleluia. O Senhor é fiel. Muito obrigado, Deus. É, Deus. Em nome de Jesus. É, Deus. Obrigado, Deus. É, Jesus. É, Jesus. Amém. Aleluia. Pode sentar. Quero convidar um pouquinho aqui à frente a irmã Maristela. Cadê a Maristela? Cá, Maristela, um pouquinho. Não foi combinado, mas a irmã Maristela tem vencido dia após dia na sua vida. E ela está indo por várias partes do Brasil. Deus está levando ela para dar um testemunho daquilo que o Senhor está fazendo na vida dela e através da vida dela. Então, eu queria nessa ceia convidá-la para ela falar um pouquinho daquilo que Deus está fazendo na vida dela. Eu não combinei com ela, não, é uma surpresa. Mas para a gente compartilhar com ela, para a gente orar. Né? Sempre que eu vejo as notícias dela, onde ela está, eu fico todo feliz. Falo assim, a minha ovelha está dando um testemunho. E o testemunho de vida da Maristela já é o suficiente, porque ela conta com um dia de cada vez. Não é, Maristela? Cada dia é um dia muito precioso na vida dela. E ela não se deixa abater por isso, mas antes ela está glorificando o nome do Senhor por onde ela passa. Então eu queria que ela compartilhasse conosco, nesse momento de ceia, que nós somos uma família só,
para que você não se esqueça de interceder por ela, porque todos os dias ela tem falado do amor de Deus para as pessoas. Amém? Isso, pastor Wagner. A graça e a paz do Senhor Jesus, amada igreja, amém? Amém. Foi surpresa mesmo. Amém. E sempre é muito oportuno, né? A gente falar do que Deus tem feito por nós. E essa manhã eu acordei e liguei uns louvores que eu tenho para ouvir. E o Senhor falou muito no meu coração, no louvor, não me lembro o nome, mas falava que em meio a tantas crises, em meio a tantos problemas, a tantos desafios, a tantas batalhas, Jesus é o nosso porto seguro. Nós podemos descansar nele, nós podemos confiar nele. E eu tenho aprendido, sim, igreja, eu tenho aprendido que a felicidade é contentamento. Que a felicidade não é você ter, não é você prosperar em bens materiais. Abrindo parênteses, que Deus prospera quem Ele quiser. Deus não é contra a prosperidade é bíblico. A teologia da prosperidade, sim. Para mim, ela é maligna, ela é diabólica, e ela tem frustrado muitas pessoas. Porque nessa teologia as pessoas têm aprendido com esse evangelho diluído que não pode sofrer, que não pode perder, que não pode ser pobre, que Deus tem que curar, que Deus tem que dar o milagre que você veio buscar. Você tem que pagar por ele, tem que sacrificar. Isso é maligno. E no meio disso tudo eu tenho visto pessoas sofrendo muito. Eu conheço pessoas que são muito, muito, muito pobres. E a única coisa que elas têm é o dinheiro. Então, neste vale que eu tenho atravessado, eu tenho visto muitas coisas. E cada dia aprendendo mais que felicidade, né, que é tão desejada e tão buscada por todos nós. Que felicidade é contentamento. É você ter o contentamento em tudo que Deus te deu. Você pode passar por essa vida sem ter o que você sonhou, mas que você possa ter um coração grato a Deus por aquilo que Ele já te deu. Porque o que Ele já nos deu na cruz é tudo que nós precisamos. O que nós vamos trazer memória hoje é isso. Nós não merecemos nem estar aqui. Nós não estamos aqui por mérito nosso, nós não estamos aqui porque somos bons. Você não está sentado aqui porque você tem um bom comportamento, ou tem obras para mostrar. Você só está aqui porque o Espírito Santo te atraiu. Nós só estamos aqui diante dessa ceia para ceiar com Cristo e trazer a memória porque o Espírito Santo de Deus nos trouxe. Nos atraiu para a mensagem da cruz, que nem para ir para Jesus nós prestamos. Nós não queremos. Nós somos maus, igreja. Não tem ninguém bom aqui. Não tem ninguém bom aqui. Todos nós pecamos, destituídos, fomos da glória de Deus. Mas essa graça maravilhosa que nos atrai e nos une agora, num só Espírito. E o quanto isso é maravilhoso, conhecer graça, viver dela. E eu aprendi que fé não é acreditar que Deus vai fazer, não é acreditar que Deus vai fazer o seu milagre chegar. Fé não é você falar, nós temos muito um jargão, né? Vai na fé, meu irmão. Tenha fé, meu irmão. Muitas vezes a nossa fé é na nossa própria fé. Né? E quantas vezes somos frustrados nessa fé? Porque Deus, muitas vezes, não vai fazer o que você quer. Deus não deu o Filho dele para realizar os seus sonhos. Deus deu o Filho dele para perdoar os nossos pecados, para nos justificar, porque Ele é um Deus justo. Porque se não fosse isso, nós já tínhamos sido consumidos. Consumidos.
Deus deu o Filho dele para que nós pudéssemos ter relacionamento com Ele. Então, o que é fé? Fé é conhecimento de Deus. Você só confia, você só descansa em quem você conhece. Você nunca vai confiar em alguém que você não conhece. Por isso que Deus é um Deus desconhecido para muitos nessa hora. Porque a fé é abalada. A fé, ela muitas vezes é uma fé de barganha, é uma fé de troca. A fé se tornou uma moeda de troca. Fé é conhecimento de Deus. A fé não é para você fazer uma oração para convencer Deus, para converter a Deus. A fé verdadeira te faz fazer a oração, e a oração não vai converter a Deus a você. Porque muitas vezes achamos que Deus não converteu ainda, né? Nós precisamos convencer Deus. Então nós temos que orar muito, fazer muito sacrifício, porque Deus não está entendendo o que nós estamos querendo. Isso não é fé. A fé nos faz orar, e a oração da fé vai nos capacitar e nos fortalecer para fazermos viver a vontade soberana de Deus. Mas nem por isso vamos deixar de orar por aquilo que nós precisamos, por aquilo que nós queremos e por aquilo que nós entendemos que é o bom e o melhor para nós. Até que o Senhor te dê uma resposta. Se o Senhor te respondeu a essa oração, aí a tua oração já foi respondida, você já recebeu. Ou então o Senhor já te falou que você não vai ter, então descansa. A oração vai tirar a sua ansiedade e vai te capacitar e te fortalecer para viver a vontade de Deus. A oração é isso. O Senhor nos ordena a orar. Então, nesse vale de Baca, que é o meu Baca, né, o meu vale de lágrimas, eu atravesso assim, né? Enquanto há 11 anos lutando contra esse câncer, enquanto eu não tive uma resposta de Deus para a minha oração, eu não deixei de pedir a cura, igreja. Eu não deixei de pedir um dia sequer que Deus me curasse. Eu lutei muito em oração. Eu me entreguei muito na oração, pedindo a Deus a cura. São muitos anos lutando contra uma doença agressiva, uma doença terrível. Quando eu recebi esse diagnóstico, eu estava com 29 anos de idade. Eu e Alisson tínhamos 2 filhas pequenas. E o que seria, né? E foi nesse trajeto, nessa travessia, que eu fui conhecendo a Deus. Eu achava que eu conhecia Deus. Né? Aos 10 anos de idade, eu entreguei a minha vida para Ele. Aos 10 anos de idade, aos 12 anos, tive meu chamado de missões. Dei muito trabalho para Deus na minha adolescência. Muito. Eu falo que eu fui um vaso estragado, que quebrou tantas vezes e Ele nunca desistiu, porque Ele não desiste de você. Né? Quantas escolhas erradas. Né? E a semeadura minha foi árdua. Mas eu louvo a Deus porque a colheita, né, daquilo que eu plantei foi árdua. Mas eu louvo a Deus porque eu colhi de tudo que eu fiz na presença dEle. Deus não vai tirar a consequência dos teus erros, dos teus pecados, mas na presença dEle você vai suportar. Aceita a disciplina do Senhor. Na disciplina do Senhor, eu cresci muito. Então, veio o casamento fora da presença do Senhor, né? Veio uma gravidez fora do tempo, tudo isso tão nova, né? Com 17 anos de idade. Veio a viuvez, né? Tudo tão precoce na minha vida. Aos 21 anos eu fiquei viúva. Quantos vales, igreja? Vale da depressão, vale do desejo do suicídio. Hoje eu amo o ministério de adolescentes. Hoje eu atravesso meu vale junto com eles. Hoje eu abri mão até dos adolescentes aqui da nossa igreja para estar de manhã, para ser ministrada. Porque como eu tenho pregado, eu não tenho tido oportunidade de estar com a igreja. Mas de manhã eu abri mão de estar com os adolescentes, nossos adolescentes, que eu amo tanto. Mas não abri mão deles, né? De vez em quando estou conversando com um ou outro. Mas para estar aqui, para ser ministrada. Mas eu tenho feito um trabalho com adolescentes numa escola, onde eu converso com eles, onde eu fico com eles, me doei para eles.
E eu tenho passado pelo vale deles. Como é difícil o vale da adolescência. Quantos suicídios frustrados, quantos abusos sexuais, adolescentes que estão se automutilando para tirar a dor da alma. E eu louvo a Deus por tudo isso que eu passei. Eu não mudaria nada do meu passado, porque tudo isso Deus transformou em bênção para mim hoje. Né? Foi doloroso, mas eu tenho hoje combustível, eu tenho propriedade para estar com eles. Quando eles me mostram seus braços cortados, o desejo de morte, eu tenho a empatia. Mas o Senhor foi sempre me trazendo de volta, sempre me trazendo de volta. Eu entendi, eu aprendi que o melhor lugar para estar é com Jesus, é na presença dEle. De todas as voltas que eu dei, o melhor lugar é mais perto de Deus. Então, vivendo aos 29 anos de idade, já casada com Ariston, meu segundo casamento, foi onde aconteceu tudo isso. Mas o Senhor nos revela, então, que havia um projeto na enfermidade. Havia um projeto e revelou o projeto. Tudo que Deus tem planejado para a tua vida, desde antes da eternidade, está escrito. Deus tem um projeto na tua vida. Você pode passar por essa vida sem conhecê-lo, por causa do seu pecado, da sua desobediência, da falta de submissão a Deus. Se você não submeter a Deus, você não vai alcançar o que Deus tem para você. Isso é triste. Mas, às vezes, nós somos levados a duras penas para alcançar, né? Então, foi assim. E aos 29 anos, então, eu conheço o projeto. O Senhor revela que o que era o projeto era pregar o Evangelho. Só que não entendia como. Pensei que seria como eu já estava fazendo, pregando o Evangelho. Anunciando a palavra de Deus na igreja, com os amigos, no trabalho. Só que o Senhor foi mostrando aos poucos. E pregar o Evangelho do Reino de Deus em todos os lugares que eu fosse enviada. Mas seria no vale da enfermidade. É isso que eu não entendia. Que projeto era esse? Então, tirou o câncer a primeira vez, um câncer agressivo já, mostrando na biópsia que era o pior câncer cerebral. E eu vim na cadeira de rodas para casa, não ia andar. Né? O Senhor me levantou, o Senhor me restaurou, e foi uma operação divina, foi um milagre, porque eu tive uma perda neurológica, uma hemiplegia de grau 3. Não volto à igreja. Por onde eu tenho pregado muitas vezes, tem locais que tem médicos. Teve uma igreja que eu preguei em Poços de Caldas com 6 médicos. Às vezes eu prego em igrejas com muitos fisioterapeutas. Eles vêm depois para dizer que foi um milagre. O médico diz que é um milagre eu estar viva. Contrariou toda a medicina, toda a histologia desse tumor. É um milagre eu ter andado. Mas nosso Deus é Deus de milagres. Ele é o mesmo Deus. Ontem, hoje e será eternamente. Só que quando veio o segundo câncer, eu não esperava. Foi aí que eu fui conhecer a fé que eu tinha. Porque quando o médico disse que eu tiraria o câncer em 30 dias, eu falei, não. Eu quero uma ressonância, vou trazer em 30 dias uma ressonância nova para o senhor. E o senhor vai ver que eu não vai precisar de operar. Por que eu disse isso? Porque na minha fé, Deus ia me curar. Então, eu cheguei em casa e falei, Senhor, o Senhor tem 30 dias para me curar. Olha só, gente. Que fé violenta, né? Isso que é fé, né? Mas faltou uma coisa nessa oração. Foi isso aonde eu conheci. Isso foi o divisor de águas para mim. Faltou uma coisa nessa oração. Pai, eu sei que o Senhor tem poder para curar. Eu sei que o Senhor pode me curar. Eu sei. E o meu sonho, é a minha vontade. Eu estou com medo. Eu não quero passar por isso de novo. Mas me ajude a descansar no Senhor. Mas faça a tua vontade. Porque a tua vontade ela é perfeita. A tua vontade ela é boa. E a tua vontade ela é agradável. E a minha fé não estava nem aí para a vontade de Deus. A minha fé dizia que eu tinha crédito com Deus. Que Deus agora ia trocar os meus créditos pela cura. Claro que eu não entendi assim. Hoje eu olho para trás, eu vejo que eu vivia na teologia do mérito, de bom comportamento, de boas obras. Quanto mais eu fazia para Deus, quanto mais envolvida na igreja, quanto mais fazendo, Deus ia fazer por mim também. A troca. Sabe o que aconteceu?
Os 30 dias se passaram. A cura não veio. Porque nosso Deus não é um Deus de barganha. Nosso Deus não é um Deus de créditos. Nós não temos créditos, igreja. Não há crédito. É graça. Nada que você faça para trocar com Deus não vai surtir efeito. Porque é graça. Ele olha para você, ele tem que ver em você o sangue de Jesus sobre você. Por isso que ele te vê. Assim ele não te consome. Mas também nós não temos débitos. Nós não temos débitos. Na cruz, não. Quando estamos vivendo a mensagem da cruz, vivendo o evangelho verdadeiro, submissos ao nosso rei, nós não temos débitos. Já foi pago. Amém, igreja? Seja livre. O acusador vai acusar você 24 horas, mas seja livre. Nós temos um advogado fiel. Então, foi nessa etapa do segundo câncer que eu comecei a ser liberta da minha fé. O Senhor não curou. O médico operou. Eu perdi toda a coordenação. Por isso que eu tenho dificuldade. Se não tiver um lugar para me segurar, eu tenho minhas dificuldades, tenho sequelas. Eu ando. Mas eu tenho que mostrar para o meu cérebro o que eu estou fazendo. O meu cérebro não recebe mais por reflexo. Você faz coisas por reflexo. Eu tenho que mandar para o meu cérebro, através dos meus olhos, o que eu estou fazendo. Para que ele entenda e faça. Por que hoje eu tenho condições de fazer tanta coisa? A neuroplasticidade. O cérebro ele tem a capacidade de se reconstruir. É milagre também. Deus é perfeito em tudo que ele faz. E as ressonâncias passaram a ser de 3 em 3 meses. Quando passou 1 ano e 11 meses, os buracos vazios, fazendo as ressonâncias de 3 em 3 meses, e durante 1 ano e 11 meses foi muito difícil para mim. Só que deu o aniversário de 15 anos da Luana, era a semana da ressonância. Eu fiz na outra semana, porque eu não sabia o que Deus tinha para mim. Eu não sabia se eu estava curada, eu não sabia se essa doença ia voltar. Então, eu deixei para fazer depois do aniversário da Luana. E quando nós fomos pegar o resultado, o câncer havia voltado pela 3ª vez. O meu médico de Belo Horizonte não pôde fazer mais nada por mim. Ele me mandou para São Paulo, num hospital especializado, um hospital chamado Beneficência Portuguesa. E o médico de lá, o chefe da radiocirurgia, o tratamento que eu iria passar, falou assim para mim: Maristela, você está em 5 anos da sua doença. Em 5 anos, ela chega ao grau mais alto da malignidade dela. Você está aqui porque a tua cabeça não pode ser mais aberta. Nós não sabemos qual é o grau deste agora. Esse tumor chega ao último grau dele, que é o 4º, que é o glioblastoma. Eu tenho perdido amigos no Vale de Baca com ele. E nós não sabemos qual é. Nós vamos cercar. Nós não podemos secar as células malignas. Elas serão cercadas por 2 anos. E mesmo em 2 anos, elas podem sair. E toda vez que você fizer a ressonância magnética, você vai continuar fazendo ela, você vai ver o câncer. O câncer vai estar aí. Esse 3º vai ficar. Quando o médico disse isso, igreja, o Espírito Santo de Deus me trouxe à memória um texto que foi uma resposta de oração que eu fiz ao Senhor antes de tirar o 2º tumor. E esse texto ficou esquecido, porque eu não entendi esse texto. Quando eu fui tirar o 2º tumor, quando eu conformei, que Deus não tinha curado, porque havia um projeto em andamento, que eu precisava descansar nele, andar com o Deus da cura de mão dada e amá-lo incondicionalmente, sem a cura. Ele estava me curando de cânceres muito piores, que é o câncer da fé, a fé mutilada, o câncer da alma. Então, nesse período, eu pedi ao Senhor uma palavra, antes da 2ª cirurgia. Eu falei: Senhor, que projeto é esse? Que enfermidade é essa? Que coisa terrível que me assola. Fala comigo na tua palavra. Fala comigo, Senhor. E quando eu abri a palavra, o Senhor me deu um texto lá no livro de Zacarias, no capítulo 13, nos versos 8 e 9.
No livro do Vale de Baca tem todos esses detalhes, esses endereços aí. E lá dizia assim, as 2 partes serão extirpadas, mas a terceira parte vai restar nela. As 2 partes serão extirpadas, eu entendi. Extirpar é a palavra que o meu médico usava para extirpar tumores. Estava lá, num livro de 500 anos antes de Cristo. A primeira parte foi extirpada, a segunda estava para ser. O texto continuava, mas a terceira parte vai restar nela. Eu farei passar a terceira parte pelo fogo. A provarei como se prova o ouro. A purificarei como se purifica a prata. Você invocará o meu nome, eu direi, eu sou o teu Deus. Eu esqueci esse texto, porque tirou o segundo tumor, acabou. A vida seguiu. Quando chegou lá em São Paulo, o médico disse isso. O Espírito Santo traz a memória. Aí eu passei a entender o restante. Exatamente como o médico disse, a terceira parte vai ficar. O que Deus fez foi mostrar o plano dele. Antes de tirar o segundo tumor, ele disse que os 2 iriam expirar. E expiraram mesmo, porque os buracos continuam vazios até hoje. Mas antes de tirar o segundo, Deus disse que haveria um terceiro, mas que esse terceiro ia ficar. Seria a prova da minha fé. Passar pelo fogo é o fogo da provação. E é só a provação, é só a tribulação que faz a tua fé crescer, meu irmão. Por isso que o sofrimento está para nós. Regozije-se, alegre-se na tribulação. Vamos entender o que o apóstolo Paulo está dizendo, porque estamos num tempo oportuno para entender isso. Tempos de muitas dores, de dias maus. Então, quando eu entendi, eu fiquei confortada, porque Deus estava no controle de tudo. Os 2 anos se passaram após a radiocirurgia. O tumor continuou estável. O Espírito Santo me fez fazer uma oração, porque nem orar a gente sabe. Se tem uma oração que todos nós precisamos fazer todo dia, é, Senhor, ensina-nos a orar. Nós não sabemos orar, igreja. E o Espírito Santo me levou a fazer uma oração. Em 2010, no final de 2010. Olha que oração. Eu falei assim, Pai, está aqui o terceiro, eu faço as ressonâncias de 3 em 3 meses, os buracos estão vazios, esse câncer está aqui quietinho, ele vai continuar assim? Para o resto da minha vida? Estável? Dormindo? Eu abri a palavra. Senhor, fala comigo na tua palavra. Tudo direcionado pelo Espírito Santo. Eu jamais faria isso se não fosse pelo Espírito Santo. E quando eu abri a palavra, o Senhor me deu a resposta. Em Daniel 11, 29, ele respondeu, no tempo determinado, virá outra vez. E a última vez não será como a primeira. Então eu entendi que iria acontecer alguma coisa com o terceiro. Em 2012, meu médico me deu por curada. Ele estava muito feliz e disse que eu era um caso bem-sucedido na medicina. E que eu estava curada. Só que eu sabia que eu não estava curada. Porque o meu Deus tem a última palavra. Às vezes nós ouvimos coisas boas que queremos ouvir e não vem de Deus, igreja. Quantas vezes abraçamos respostas como se viessem de Deus e não são de Deus. Então, igreja, tenha discernimento. Tenha discernimento até naquilo que você gosta de ouvir, porque o diabo sabe o que você quer. O diabo, quem tem interesse de te dar tudo o que você quer e satisfazer todas as suas necessidades, tudo o que você deseja, é Satanás. Deus vai te dar o que você precisa. É bem diferente os dois. O diabo, o interesse dele é dar tudo o que você quer. Tudo o que você quer. Esse é o interesse dele. Deus vai te dar o que você necessita. Necessita. E nós não sabemos nem o que nós precisamos. Eu achava que só seria feliz curada. Eu coloquei a minha felicidade na cura. Eu fiz da cura um bezerro de ouro. Nós somos idólatras sem percebermos. Idolatrei minha cura. Tudo que você atribui valor, poder e segurança é um ídolo seu. Precisa ser quebrado. E a cura, o desejo frenético e a busca pela cura teve que ser quebrado no meu coração. Quando eu entendi que Deus não curaria. Só quando a gente entende a resposta do Senhor que a gente para. E aí começa a viver um novo de Deus.
Foi onde começou a minha vida a viver uma novidade de Deus. Então, quando foi 7 anos, né, de 2008 até agora, 2015, esse câncer dormiu. Quando foi agora esse ano, a ressonância denunciou aquilo que o Senhor me disse em Daniel 11:29, no tempo determinado. E Deus escolheu o tempo de 7 anos. Esse ano, o tumor acordou. Ele está em atividade. Meu médico assustou muito. Ele não sabe o que vai fazer. Eu estou indo na BH no dia 22 de junho. A igreja esteja orando pela minha vida, pela minha família, porque ele quer uma ressonância lá, com a equipe dele de confiança. E depois disso, nós não sabemos. Ele ficou perplexo. O Senhor disse que eu confundiria a medicina. E realmente agora ela está muito confusa, porque Ele me deu a cura. A medicina me deu a cura. E Deus contradizeu o que a medicina disse. Mas para que todos vejam e saibam que o nosso Deus é Deus, que nós não precisamos ensinar a Deus a ser Deus, que nós precisamos descansar neste Deus, aprender a viver um dia de cada vez, aprender que tudo nós podemos na força do Senhor. Eu não tenho o dia de amanhã, isso foi libertador para mim, porque você também não tem. Você precisa entender isso. Viver o dia de hoje, cada dia tem o seu mal, igreja. Não precisa preocupar com o dia de amanhã, não precisa ficar aflito com o dia de amanhã, porque pode ter certeza que amanhã trará o dia mal também. Amanhã trará o seu mal também. Então, esforça-se no mal de hoje. Seja especialista no dia mal. Vença um dia de cada vez. A ansiedade é a doença do século. Está engolindo muita gente, está tirando a paz e o sono e a saúde. De crente preocupando com amanhã, sendo que nós temos um Deus que nos garantiu o pão nosso de cada dia. Ele vai nos dar. É hoje. O que você precisa hoje, o Senhor te dá. Esquece o que você quer. Peça ao Senhor aquilo que te é necessário. Que a tua fé não venha ser uma fé que venha te frustrar, porque Deus não frustra ninguém. Deus não decepciona ninguém, igreja. O convite do Senhor é: submeta-se a mim. Se quiser, negue-se a si mesmo. Então, para seguir Jesus, você tem que negar primeiro a você mesmo, negar os seus sonhos, negar os seus projetos, seus planos. Eu não sou pregadora do Deus da vitória, do Deus do milagre, do Deus que hoje vai fazer o que você quer. O seu milagre vai chegar hoje, porque nós temos um Deus de milagres. Nós temos um Deus do impossível. E isso nós já sabemos que Ele é. O que a igreja precisa saber, o que ela precisa fazer, é se submeter a este Deus. Deixar Ele ser rei na sua vida. Ser um pecador confesso e arrependido, de coração contrito diante dEle. Deus não tolera o pecado. Deus é santo, santo, santo. Vamos viver um dia de cada vez, buscando estar mais perto dEle, santificando a nossa vida, confessando o pecado, que muitas vezes já está de estimação, já é um pecado doméstico. Vamos abrir mão de tudo. Vamos abrir mão da nossa vida, porque a mensagem da cruz é isso. A mensagem do Evangelho é essa. Negue-se a si mesmo. Toma a tua cruz e me siga, renuncia. Não vai te faltar nada, o caminho é estreito, mas sabemos para onde Ele vai. Amém, igreja? Vamos viver um dia por vez. Eu agradeço muito a Deus a oportunidade que Ele me deu, né, de ter tocado no coração do pastor Wagner. Foi uma surpresa, mas Deus tem propósito em todas as coisas. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Deus, por esta manhã. Que o Senhor venha segurar nossa mão forte, porque iremos passar por tempestades. Muitos já estão passando aqui, Senhor, por grandes tempestades. Muitos aqui já estão no olho do furacão. Pai, mas sabemos que Tu és o Deus que controla todas as coisas, que não perde o controle. Todas as coisas estão sujeitas ao Senhor. Tu és poderoso, Senhor. Tu és um Deus poderoso. Nós servimos um Deus poderoso, um Deus de milagres, um Deus do impossível. O que nós precisamos é nos converter ao Senhor. O que nós precisamos é conhecê-lo, Senhor.
Que a tua vontade, ó Deus, se faça em nós. Que a tua vontade soberana, meu Pai, se faça em cada um aqui, ó Pai. Nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a igreja. Deus abençoe. Fica aqui. Vai participar da ceia conosco aqui. Queridos, eu tenho falado com Deus. Não é fácil ser pastor. Mas eu tenho falado com o Senhor. Senhor, eu não quero um ministério comum. Quero que o Senhor direcione o ministério. Alguém pode pensar, pastor, mas hoje é dia da ceia? É dia da ceia. O Senhor, eu estava com a mensagem pronta ali, e o Senhor falou, não, chama a Maristela. Então eu quero ouvir a voz do Senhor. Essa parte aí do 2015 eu nem sabia. Mas eu sei que Deus está usando a vida da Maristela. Maristela é um exemplo para nós continuarmos a nossa caminhada cristã sem reclamarmos das coisas que nós temos que passar. Porque ela está passando todos os dias. Ela está vencendo todos os dias. Então, nós precisamos aprender a depender do Senhor todos os dias, sabendo que Ele é Deus, é que Ele vai nos suprir. Amém? Esteja orando pela vida da Maristela todos os dias, para que o Senhor cumpra na vida dela o seu propósito por completo. Onde ela estiver, ela esteja testemunhando desse Deus verdadeiro, todo-poderoso. Amém? Louvor, vamos fazer uma oração. Quero convidar já os diáconos, diaconisas que vão nos ajudar na distribuição dos elementos. Por favor. E eu quero orar. Fique de pé, se você puder. Aqui estão os pastores. Quero consagrar esses elementos ao Senhor. Deus, louvamos o teu nome. Muito obrigado por essa palavra nesta manhã, que vem nos edificar, vem nos despertar, Senhor, sabendo que o Senhor tem cuidado da tua igreja todos os dias. O Senhor não tem faltado nem um minuto, Senhor. Muito obrigado por tudo. Agora, Deus, neste momento da ceia, queremos apresentar ao Senhor o pão. Pão, Senhor, que continuará sendo pão, mas traz-nos à memória o corpo de Cristo, que foi ali dilacerado na cruz do Calvário por nós. O Senhor morreu para nos dar vida e vida eterna. O Senhor padeceu os escárnios, os espinhos, os açoites, todos eles, até a morte de cruz, para que nós tivéssemos liberdade na tua presença, Senhor, e nós sentimos maravilhados com isso, Deus. Muito obrigado. Consagramos então este pão, que continuará sendo pão, mas traz-nos então essa memória. Consagramos também o vinho, o suco da uva, Senhor. Traz-nos à memória o sangue, aquele sangue precioso, vertido ali na cruz. O sangue que foi derramado de Cristo. O sangue da nova aliança, a aliança eterna. A aliança que garante, ó Deus, a eternidade com o Senhor. Ó Deus, muito obrigado. Consagramos a Ti então esses elementos, no nome santo de Jesus. E agora, Senhor, permite-nos assentarmos à Tua mesa e glorificarmos o Teu nome, Senhor, porque o Senhor é Deus e não há outro Deus senão o Senhor. Somente o Senhor é Deus. O Senhor é Deus da providência, o Senhor é Deus de milagres, o Senhor é Deus que está presente em nosso meio. Muito obrigado, Senhor. Enche essa casa com o teu poder, com a tua graça, com a liberdade no teu espírito, Senhor. Venha falar, venha renovar, venha curar, ó Deus, e que nós possamos, ó Deus, ter um encontro com o Senhor todos os dias da nossa vida. Vem, Senhor,
nós oramos no nome de Jesus. Amém. Todos vocês que vão participar, se pudesse colocar de pé. Aleluias. Pode cantar. Glória a Deus. Esteja adorando o nome do Senhor. É um momento também de adoração. Este é o meu respirar, este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, e este é o meu pão, tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Declare mais uma vez, esse é meu respirar. Este é o meu respirar. Te louvamos. Este é o meu respirar. Nós estamos vivendo segundo a tua vontade, Senhor. Então ensina-nos a viver assim. E este é o meu pão, e este é o meu pão, tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Aleluias. Enquanto a diaconia está servindo, o pessoal vai cantando. Eu gostaria que você fechasse seus olhos, estivesse trazendo à sua memória essa maravilhosa graça, a maravilhosa graça do Senhor em morrer na cruz do Calvário para te salvar, para te resgatar do seu pecado, para perdoar os seus pecados,
Traz à memória aquilo que Deus já tem feito. Traz à memória o quanto Deus tem te consolado. Glorifique ao Senhor. Adore ao Senhor. Exalte a esse Deus. Foi Ele quem te fez. O Senhor te conhece muito bem. Foi o Senhor quem te fez. Foi o Senhor quem te formou. O Senhor é quem tem cuidado da sua vida. Glorifique ao Senhor. Adore ao Senhor. Voltarei para te buscar. Alguém ficou sem ser servido? Levante a mão. Juntos ali ficar. Estou à porta. Deixa-me entrar. Cear contigo e sempre aí ficar. No teu coração, um pedaço do céu, o selo do Espírito que rasgou o véu. Me chamaste pelo nome, Aleluia. Ele te me conhece. provaste amor eterno. As batidas do teu coração são todas por mim. Disseste nunca te esquecerei e jamais te deixarei. Voltarei para te buscar, para junto ali ficar. Estou à porta, deixa-me entrar, cear contigo e sempre aí ficar. No teu coração, um pedaço do céu, o selo do Espírito que rasgou o véu. Estou à porta, deixa-me entrar, cear contigo e sempre aí ficar. No teu coração, um pedaço do céu, o selo do Espírito que rasgou o véu. Aleluias. Louvado e engrandecido é o teu nome, Senhor. Engrandecido é o teu nome, Deus. Santo é o teu nome, Senhor. Louvado é o nome do Senhor. Adorado é o teu nome, Deus. Aleluias. Senhor Jesus, na noite que ele foi traído, ele tomou o pão, tendo dado graças, ele partiu, disse: tomai e comei, esse é meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Participe do pão agora, em memória. Glorifique o Senhor que derramou
e se entregou por você. Após cear, o Senhor também tomou o cálice e disse: esse cálice é o cálice da nova aliança, aliança no meu sangue. Você que está em aliança com Jesus, você que recebeu essa aliança, você que firmou um pacto com o Senhor, está aqui nessa manhã trazendo à memória o seu compromisso com Ele, seu compromisso de fidelidade, de responsabilidade, glorificando o nome do Senhor em todo o tempo. Esse é o sangue da nova e eterna aliança. Bebei dele todos. Adore e exalte o nome do Senhor. Ele é Deus. Ele é Senhor. Ele é Senhor dos senhores. Ele é digno. Aleluias. Santo, santo é o nome do Senhor. Você tem agora a oportunidade de glorificar o Senhor, de fazer a sua oração, de declarar o teu amor a Deus. Você tem nesse momento a oportunidade de engrandecer o nome do Senhor. Dizer: Senhor, Tu és Deus, Senhor das nossas vidas. Não há outro Deus, não há outro Senhor. Nós estamos aqui em aliança com o Senhor. Não importa o que passarmos, Senhor, o Senhor é o nosso Deus. Tu és um Deus tão grande, tão poderoso, que se preocupa conosco, Senhor. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Queremos te adorar nesta manhã. Se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir. Tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus,
começo e o fim, o começo e o fim. Três se tornam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome eu sei, tu és digno do louvor. Eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande. Declare mais uma vez para terminar. Quão grande, Aleluias. quão grande Aleluia, Deus. é o meu Deus. Como o Senhor é grande, Deus. Cantarei. Quão grande Como o Senhor é Deus é o tremendo, Deus meu poderoso. Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Aleluia, Deus. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Senhor é Deus grande. Senhor é Deus que sustenta, Deus que supre. Aleluia, Deus. Santo é o teu nome. Pode se sentar, querido. Alguém na mão, Marcelo.